Olá, Luiz Amorim aqui e tô aqui hoje para falar para você de um livro muito interessante, um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Tem apenas a título de para entender melhor quem sou eu para falar alguma coisa de livro. Eu tenho uma regularidade muito grande de livros por mês, às vezes 1 ou 2 livros por mês. Então, eu gosto bastante de livros de negócios e hoje a gente vai falar sobre trabalho 4 horas por semana. Esse livro aqui é um livro que eu achei ele fundamental porque não é aquele livro que fala muito de clichêzinho, de empreender, de papinho furado de viver o seu sonho e tal. Não é muito isso. É um livro bem técnico, ele tem algumas coisas bem técnicos a ponto de mostrar ferramentas, de passar dicas e eu quero falar um pouco melhor sobre ele agora. Bom, o autor, vou começar falando pelo autor, que é o Tim Ferriss. O Tim Ferriss é um cara assim, fora da curva, é um cara que lutou, foi campeão de kickbox, apresentador em Taiwan, fez série, ele ganhou o campeonato de tango em Buenos Aires. É um cara assim, muito versátil, ele é professor da Singularity University, é conselheiro lá, e a Singularity é considerada uma das universidades dos Estados Unidos, que se eu não me engano até um link com a NASA, e é considerada uma das escolas mais inovadoras e criativas do mundo. O Tim Ferriss, ao mesmo tempo, ele não é esse cara acadêmico, é um cara do mundo, é um cara que cada hora ele está num país, viajando, ele gosta muito da Argentina, ele está lá, toma café, faz tudo que pode imaginar de diferente ele faz. E a ideia do livro, o que me chamou muita atenção, eu quando leio eu gosto de ler livros em blocos, então blocos de produtividade, blocos de automação, blocos de copywriting, vou lendo por blocos e como diz, né, que tem muito uma fala entre as pessoas que leem bastante, que quando você lê 3 livros, os principais 3 livros de um determinado tema, você já sabe mais que 95% da população mundial sobre aquele tema. Então, eu gosto de ler, esse é um dos principais motivos que eu leio em blocos. E nesse aqui é uma área que eu estou lendo sobre automação de negócios, e aqui fala bastante coisa. Você pode ver um livro relativamente grande para esses livros de negócio, assim. Eu vou chamar ele de negócio, embora tenha um pouco de, não vou dizer autoajuda, porque não é, detesto esse nome, mas ele tem um pouco também de aconselhar algumas coisas da parte do empreendedor. Mas é um livro que fala bastante de dicas de produtos, nomes mais técnicos, específicos de como fazer upsell, alguns tipos de nomes mais técnicos, que não é bem upsell, mas alguns outros mais técnicos. E ele fala aqui, ele percorre o começo falando aqui um pouco de quem é ele, né, inicialmente, e depois ele vai passando aqui sobre a ideia de falar dos novos ricos, quem são os novos ricos, por que eles têm uma mentalidade diferente, a questão de você não ficar focado em aposentadoria, que a aposentadoria deve ser encarado como uma coisa mas como um fundo de garantia, mas não necessariamente uma coisa, um destino em si. Então ele fala para tirar várias mini aposentadorias. Ele vende aqui, mais do que tudo, uma filosofia de vida. A filosofia de você conseguir trabalhar, independente de onde você esteja, porque o seu negócio, para ele, tem que ser automatizado, a empresa tem que ser sua escrava, com muito pouco funcionário, 1 ou nenhum, ou 2 no máximo funcionários, e você ter automação. Ele o tempo todo dá ferramentas e ferramentas e ferramentas e sites. Sem brincadeira, aqui deve ter mais de 100 sites que ele cita, que ele usa, desde coisas mais básicas como Skype até outros mais avançados de fazer dropshipping, que dropshipping ele fala bastante aqui, de você nem ter o produto, mas você vender para alguém esse produto via um site, um anúncio, e se alguém comprar, aí sim você compra do seu fornecedor. Ele fala bastante aqui sobre automação, sobre o que é importante para você se priorizar, fala bastante sobre a pessoa que quer sair do emprego e quer empreender, como ele fazer isso, como trabalhar de home office, como convencer o seu chefe a deixar você fazer home office, várias coisas, nem tudo são fáceis de ser aplicadas, claro que muito aqui tem que se fazer bastante filtro do livro, mas ele é muito bacana. O que mais me chamou a atenção foi a forma de pensar de como automatizar as coisas, isso é chave. Ele aplica bastante Pareto, aquele princípio 80-20, no meu Instagram tem bastante coisa que eu falei já sobre 80-20, que 20% das coisas muitas vezes geram 80% dos resultados. Priorizar tempo, priorizar pessoas, ver o que de fato interessa para você, os seus sonhos. Ele fala como você se tornar um expert muito rápido em algum tema, dá uns hacks assim, né, para você conseguir isso mais rápido. Ele fala o projeto dele de vida na prática. Ele fala bastante sobre aqui a questão de como funciona, o que acontece quando você escolhe poucos fornecedores, quando você tem poucos distribuidores, quando você é o produtor do produto. Ele entra bastante em detalhes de produto, como construir um produto e vender sem ter muito tempo, como fazer os anúncios no Facebook de uma maneira mais automatizada, testar e usar só o que funciona. É um livro que eu recomendo muito para quem ou vai começar a empreender, ou a pessoa que já tem um negócio e quer perceber o que está muito atolado de coisa, que ele até fala que se você está atolado de coisa, que alguma coisa está fazendo errado. Então, assim, é como você ir desafogando esse excesso de trabalho. Isso é muito bom, assim, o jeito que ele descreve. É um dos principais pontos desse livro aqui.
Ele fala bastante dicas de viagem, então ele vende bastante ideia de que nem sempre se aplica a todas as pessoas, de querer viajar o mundo e viajar, dicas de como viajar com menos, pagar mais barato uma passagem. É um livro que, do jeito que eu tô falando, parece um monte de coisa, meio maluco, uma coisa como viajar barato e como, ele fala como, ele dá até a marca da cueca para você viajar e colocar uma mala menor. Então tem muito tema aqui dentro, por isso tem quase 400 páginas, tem 400 páginas esse livro, que varia desde automação, uma mentalidade, a explicação da mentalidade dos novos ricos, automação, como automatizar o produto, como de fato trabalhar 4 horas por semana. E ele não vende a ideia de você ficar muito milionário e aquela coisa, e super chique. Ele fala que você tem que fazer o que você está afim, com 40, 50 mil dólares no caso dele, por mês, é o suficiente para você viver como milionário. E viver como milionário é diferente de você ser milionário. Você hoje em dia, com as coisas Airbnb e várias outras coisas que existem, você não precisa mais ser milionário para viver como milionário. E é isso que ele prega. Você ter automatização, trabalhar a ideia de infoproduto. Então, tudo isso aqui está bem descrito aqui com muito ferramenta aqui no livro. Fala de você ter uma parte de retribuição, de doar. Ele fala os 13 princípios dos novos ricos, né? Então, a parte de você desafogar e-mails, por exemplo, desapegar de alguns hábitos. E esse livro aqui, para finalizar, que eu quero falar sobre ele fala uma parte aqui sobre gestão de tempo. Sinceramente, eu já li muito livro, aqui como pode ver, de gestão de tempo. Esse é um dos melhores livros que compila as melhores, alguns são repetidas, algumas técnicas que tem aqui, mas que ele compila muito bem as melhores que eu já vi. Tem coisas muito boas sobre priorização de tarefas, como fazer pouco, então eu recomendo para quem também tem esse interesse nisso. Ele serve para tanto quem já tem um emprego e quer empreender, quanto quem já está empreendendo e quer automatizar o processo. Ele explica bastante coisa, é um livro best-seller, eu recomendo bastante esse aqui, tá? Então é um livro quase divisor de águas aí para muita gente, eu acho que vai ser esse livro aqui, e eu recomendo bastante. E em breve, se você quiser saber mais sobre livros, aqui no canal eu vou falar mais. A gente se fala, até um próximo vídeo, Luiz Amorim aqui. Até mais.